Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos a início do nosso culto desta quinta-feira, 16 de abril de 2020. Peço aos irmãos que abram as Bíblias em Oséias, capítulo 6, versículo 1 ao 3. E aqui eu passo a ler. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Uma palavra de oração. Amado Deus, eterno Pai, te damos graças por mais esse dia de vida. Te damos graças, Senhor Deus, por todos os teus feitos, por todos os teus benefícios. Te agradecemos, ó Senhor, por cuidar de nós, por ser o nosso sustento, Pai amado, nesses dias. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, Pai amado, pela vida, Senhor Deus, que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Senhor Deus, pela vida dos irmãos que recebem, Pai amado, esta palavra. Que sejam, Senhor Deus, abençoados por Ti, abençoa suas casas, suas famílias, ó amado Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, te pedimos por toda a liderança da Tua casa, por todos os bispos, pastores, evangelistas, Senhor Deus, por todos os irmãos que têm cooperado, Senhor Deus, nessa obra, os diáconos, os obreiros. Pai amado, te agradecemos pela vida das nossas irmãs, Senhor Deus, coluna de oração, Senhor Deus, neste ministério. Te agradecemos pela vida das nossas crianças, ó amado Deus, Pai amado, que futuramente estarão aqui, Senhor Deus, ocupando, Senhor Deus, os lugares, Senhor Deus, que o Senhor tem destinado a elas para pregar, para louvar o Teu nome. Senhor Deus, te agradecemos também pela vida dos jovens da nossa igreja, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor em minha vida. Porque Ele vive, eu canto. Deus enviou Seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora
Ele vive e reina para sempre. Para a nossa meditação neste culto, eu peço aos irmãos que abram as Bíblias em Êxodo, capítulo 14, e os versículos que nós vamos ler inicialmente são os versículos 15 ao 18, que fala da passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amado Deus, Pai amado, obrigado pela tua palavra enviada a nós. Obrigado, Senhor Deus, por cuidar de nós, por nos alimentar, Senhor Deus, alimentar o nosso espírito, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai amado, que a tua palavra produza, Senhor Deus, o resultado para o qual está sendo enviado. Que os corações, Senhor Deus, estejam como terra boa, como terra fértil, Senhor Deus, recebendo essa palavra, e que possa frutificar, ó amado Deus, possa, Senhor Deus, trazer vida, Senhor Deus, a esses corações, em nome de Jesus. Amado Deus, usa o teu servo, Senhor Deus, o vaso de barro, a honra e a glória pertence a ti. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de falar ao teu povo. O que eu recebo de ti, nesta hora compartilho com os teus servos e com as tuas servas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo, nosso amado Bispo Reginaldo, ele pregou, né, sobre a Páscoa, sobre como tudo aconteceu, e eu pego aqui, né, irmãos, um gancho nesta palavra ministrada pelo nosso amado bispo, para mostrar, irmãos, que a continuidade daquela obra que o Senhor começou ali. Certamente não foi apenas tirá-los lá da terra do Egito, tirá-los da escravidão, mas havia toda uma obra para ser feita. E assim também é conosco, amados irmãos. Assim também é conosco. Deus tem uma obra em nós. Deus não nos tirou da casa da servidão apenas para nos deixar vagar, apenas para nos deixar perambular por esta vida, mas há um propósito em todas as coisas. Nessa passagem, fica claro que Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte. Um pouco mais atrás, aí, no capítulo 13, versículo 17, diz assim: quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois Deus disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. O caminho que eles estavam percorrendo a partir de então não era um caminho escolhido por eles, mas um caminho escolhido pelo Senhor. Quando o Senhor nos chama, irmãos, nós temos o livre-arbítrio sempre para escolher o caminho a seguir, mas Deus nos mostra. Quando nós nos sujeitamos à vontade do Senhor, Ele certamente nos conduzirá por caminhos que, às vezes, aos nossos olhos, são mais difíceis, são mais trabalhosos, são mais longos, mas o Senhor conhece o resultado que virá ao final daquele caminho, e certamente nós não conhecemos. E além disso, cabe aqui destacar que o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe o que poderia nos fazer desistir em determinado momento,
por isso que ele certamente ele escolhe um caminho a fazer. Por vezes, o caminho traçado pelo Senhor também não é o mais rápido. Mas, como eu já disse, certamente vai ser aquele que trará o resultado, né, que esperamos, o resultado que o Senhor deseja. Nesse versículo aqui, no capítulo 13, versículo 17, fica claro que o Senhor, naquele momento, estava livrando o seu povo num primeiro momento, dar de cara com o povo filisteu. Ou seja, o Senhor estava livrando todos eles da guerra, estava livrando todos eles da batalha. Uma guerra que naquele momento eles não estavam aptos a vencer. Os irmãos conhecem certamente a história do povo de Israel com os filisteus e das diversas batalhas e guerras que foram travadas entre este povo. E que, como Davi, né, muitos e muitos anos depois, venceu o campeão dos filisteus. E quantas derrotas foram impostas aos filisteus. Mas isso foi muito lá na frente, irmãos. Isso foi depois de que o povo já havia conquistado a terra, depois que o povo havia se tornado uma nação, depois que havia sido constituído rei. Mas aquele momento, saindo do Egito, não era o momento. Sabe, irmãos, tudo que você está vivendo hoje, o Senhor te preparou lá atrás. E tudo que você está passando hoje está te preparando para as batalhas que virão. A nossa vida é uma sucessão de etapas e nós não podemos pular essas etapas. Como uma construção que precisa de alicerce, bem fundamentado, bem firmado, para que depois essas paredes sejam edificadas. São colocadas colunas para travar essas paredes, colocada cobertura, e muitas vezes essa construção ela suporta outras construções acima, outros andares acima. Assim, irmãos, também é Deus conosco. Ele vai nos preparando momento a momento. Então, uma coisa que nós devemos ter em mente, que nós não precisamos andar preocupados com nada, que é somente confiar na obra que o Senhor coloca. Sabe, no Salmos 34, verso 19, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Aqui no capítulo 14 de Êxodo, no versículo 10, diz assim: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Neste momento, o povo já estava a caminho do mar, quando perceberam, quando entenderam que Faraó vinha atrás deles. Ou seja, aquilo que parecia ter acabado, na verdade não acabou. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, o inimigo da nossa alma, ele não desistirá, ele não nos deixará sair facilmente. Aquele que se converte, ele certamente tem que botar em mente que a conversão é um processo, e é um processo para uma vida toda. O inimigo jamais vai ficar satisfeito de você deixar o pecado, de você deixar as velhas práticas, de você matar o velho homem. Na verdade, ele quer fazer com que esse velho homem esteja sempre aí. E o Faraó, irmãos, ele não queria perder. E ele foi atrás do povo. E o povo ficou desesperado. E agora? O que faremos? E eles clamaram ao Senhor. Mas não apenas clamaram ao Senhor. Eles também disseram a Moisés, lá no versículo 11:
Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste lá para que morramos nesse deserto? Por que fizeste isso, tirando-nos do Egito? Olha, irmãos, por vezes você vai pensar assim, para que eu fui sair de onde eu estava? Minha vida nem era tão ruim assim, será que não era? Normalmente as pessoas são saudosistas, né? E acreditam que a vida que levavam antes era muito melhor do que a que vive agora, pelo fato de estarem de repente enfrentando alguma luta, enfrentando algum momento de tribulação. Mas veja, no versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aqui fica para nós uma lição, que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para ir até o fim. Ele é fiel, irmãos, para concluí-la. E quando Moisés fala aqui ao povo, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, é porque quando o homem abre a boca no momento de tribulação, normalmente ele é para reclamar, normalmente ele é para murmurar. E isso não é agradável aos olhos do Senhor. Aqui nós entramos agora no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Porque certamente Moisés naquele momento foi falar: Senhor, olha só, nós estamos numa situação difícil. De um lado está o mar, do outro lado está o faraó. E agora, o que faremos? É o que nós chamamos, né, em técnicas de combate, em estratégias militares, é o chamado de martelo bigorna, né? Ali de um lado estava o mar, do outro lado estava o faraó vindo para esmagá-los ali. Não tinha um escape ali aos olhos humanos. Lembre-se disso, aos olhos humanos não havia ali maneira segura de escapar. Não eram guerreiros, não estavam aptos a lutar contra o exército de Faraó. E certamente, ainda que alguns dos 600.000 homens que ali estavam, sem contar mulheres e crianças, se lançassem ao mar, quantos chegariam do outro lado? Quantos se salvariam? E o propósito de Deus para isso tudo? Mas o Senhor disse a Moisés: diga ao povo que marche. Sabe, irmãos, nesses dias, no momento da tua dificuldade, a melhor solução não é às vezes ficar sentado, não é ficar parado, mas é marchar, mas é seguir adiante. E a palavra seguindo aqui no 19, olha, veja bem: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs por trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por trás. E iam entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, ou seja, para os egípcios, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam se aproximar. Irmãos, Deus preparou todas as coisas. Deus colocou uma proteção entre eles, de maneira que ninguém via o outro. Israel não via os egípcios não viam o povo de Israel, que já estava na beira do mar. No versículo 21, diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Veja que interessante, Deus preparou para eles ali um caminho no meio do mar, um caminho no meio da impossibilidade. Acredito que o que se via entre o povo ali era um misto de temor,
né? Espanto e alívio. Temor porque eles estavam com medo de toda aquela situação que estavam ali. Espanto de ver, irmãos, aquela maravilha. Porque assim, nós nunca presenciamos talvez aquilo que eles viram ali. Às vezes, quando eu estou assim na beira do mar, eu fico imaginando o que seria o mar se abrindo e paredes de água de um lado e do outro, como a palavra de Deus aqui descreve. Um caminho seco, irmãos, no meio do mar. E alívio, né, de pensar o seguinte: apareceu o escape. Finalmente nós seremos salvos. Finalmente nós teremos a liberdade que por tantos anos nós desejamos. A palavra de Deus, no Salmos 46, verso 1, diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. As palavras de Moisés foi uma palavra de encorajamento. O Senhor pelejará por vós. Um detalhe aqui: a impaciência num momento igual a este, que esse povo estava submetido, ele pode nos levar a duas decisões. E eu vou dizer, irmãos, que todas as duas decisões são decisões que não conduzirão a bons resultados. Bom, a primeira seria se render ao faraó. Olha, nos rendemos, nós vamos voltar para lá e o Senhor então nos poupa a vida. Eles morreriam escravos, porque certamente o que aconteceria depois disso seria muito pior do que o primeiro momento deles. A palavra de Deus, ela fala isso, irmãos, que depois que alguém é liberto e a casa é adornada, o segundo estágio dessa pessoa é muito pior. O momento de escravidão deles ia ser muito pior. A outra opção era se lançar ao mar. Se lançar ao mar e morrer afogado. Porque certamente é o que caberia ali. A palavra não descreve o estado do mar, mas é só você pensar qual o trecho de travessia. Alguns estudiosos creem que essa travessia, no trecho do mar onde aconteceu, teria entre 10 a 50 quilômetros. Como nadar tudo isso? Quantas pessoas conseguem nadar uma distância dessa? E aqui fica para nós o ensinamento: a solução perfeita, ela vem do Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que conduz à vida. Essa passagem do Mar Vermelho, irmãos, ela tipifica exatamente Jesus Cristo. Ela aponta para Cristo. Porque ali, ao contrário do que muitas pessoas dizem hoje, todos os caminhos levam a Deus. Não levam, todos os caminhos não levam a Deus. Só há um caminho para a salvação. O caminho para a salvação é o Jesus Cristo. Ali, naquela situação, o único caminho que estava ali posto diante deles era atravessar a pés enxutos no meio do mar. Ainda que com muralhas de água, um de cada lado, e eu acredito que aquilo tudo fazia barulho, que o mar estava sendo segurado em duas partes. O caminho que tira o homem da casa da servidão e que leva a terra boa, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, é Jesus Cristo. Era necessário que aquele povo atravessasse ali pelo meio do mar. Hoje, o caminho para ser seguido, o caminho para tirar da escravidão, o caminho para tirar da casa da servidão é Jesus Cristo. Ele é o caminho que vai te colocar do outro lado, com pés enxutos, para uma nova vida, para uma vida que o Senhor prometeu. Nós, às vezes, não entendemos
A palavra de Deus, ela fala que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, acredite na palavra, acredite na obra que Deus tem na tua vida. Confie no Senhor, Ele é a solução, Ele é o lugar de refúgio, Ele é o teu libertador. E eu, para encerrar, eu quero compartilhar com os irmãos Isaías 55, versículos 8 e 9. O meu desejo é que você abra a tua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós somos encorajados, irmãos, a confiar no Senhor, mesmo quando tudo parecer contrário, mesmo quando as coisas não forem bem, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e nem os caminhos do Senhor os nossos caminhos. O Senhor tem para nós pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o futuro, né, que desejamos. Então, amados, fique com essa palavra. Eu encerro aqui em nome de Jesus. Venha-te, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, tudo que é mal poder do amor.
Vamos, neste momento, dar uma palavra de oração e encerrar o culto de hoje. Amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, é com humildade e reverência que entramos na Tua presença. Senhor, que no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento de dor, no momento de tristeza, que nós venhamos recorrer a Ti, ó amado Deus, clamar a Ti, porque a resposta certa vem do Senhor. Pai amado, neste momento entregamos a Ti a nossa vida. Pai, para que como aquele povo que diante da perseguição do faraó e diante do mar, viu o milagre acontecer, viu o mar se abrir e passou, Senhor Deus, a pés enxutos, Pai, porque o Senhor fez todas essas coisas. Pai amado, ali não havia caminhos, Pai amado, caminhos que conduziam à salvação, mas havia o caminho que conduzia à salvação. E hoje, Senhor Deus, Pai, há o caminho que conduz à vida eterna, que é Jesus Cristo. Que possamos, em nome de Jesus, andar por este caminho. Andar por este caminho que é seguro. Andar por este caminho que conduz a resultados. Pai amado, certamente, aquele que confia no Senhor, este caminho será, Pai amado, o caminho da salvação. Enquanto para aqueles, Pai amado, que perseguem, enquanto para aqueles, Senhor Deus, que são inimigos, Pai amado, será o caminho da ruína, como foi com o exército de Faraó. Porque como foi dito nas palavras de Moisés, Pai amado, nunca mais se verá, Senhor Deus, esses que vos perseguem. Pai amado, e aqueles homens de Faraó foram ali, Senhor Deus, engolidos, Senhor Deus, pelas águas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que a nossa confiança, que a nossa paz, Senhor Deus, seja depositada em Ti, ó amado Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por este meio de comunicação que o Senhor preparou, Pai amado, e que hoje nós temos utilizado para fazer chegar aos Teus servos, Pai amado, a Tua palavra nesses dias de isolamento. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada uma das famílias, Senhor Deus, dos irmãos, dos nossos irmãos. Abençoe, Senhor Deus, suas casas, abençoe suas despensas, ó amado Deus, faça prosperar nesses dias. Pai amado, abençoe também que o mal não chegue às suas casas, que seja, Senhor Deus, Pai amado, lhes dado saúde, Pai amado, e prosperidade nesses dias. Amado Deus, muito obrigado por todos aqueles, Senhor Deus, que têm voluntariamente, Senhor Deus, ajudado, Senhor Deus, na manutenção da Tua casa, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, Senhor, por tudo que nós temos vivido, porque em tudo nós devemos dar graça. Pai amado, abençoa, Senhor Deus, os nossos vizinhos, da esquerda, da direita, de frente da retaguarda. Muito obrigado. Abençoa, Senhor Deus, Pai amado, os nossos bispos e pastores. Abençoa toda a Tua igreja. Abençoa os diáconos, obreiros. Abençoa todos os irmãos. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus.